Meu amigo, salve, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa Seja noite para toda a audiência. Muito bem-vindo. obrigado por essa live contigo. É sempre um prazer conversar contigo aqui. Doutor Ícaro, eu vou começar daquele jeito mais horroroso que tem. Apesar de eu conhecer e ter estudado sua biografia, eu vou, como um homem como você, que está o tempo todo estudando, se atualizando, corre um grande risco de minhas informações estarem desatualizadas. Então, por favor, apresente-se. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, med de médico, tá? Não ponto .com. Eu sou formado há quase 25 anos pela UNB. Sou homeopata por especialização, mas trabalho muito mais com ortomolecular e integrativa hoje em dia. E tenho 9 livros publicados, sendo o nono, o Domine Sua Saúde, né? E esse livro, ele é gratuito em PDF, todo mundo pode baixar no www.dominesuasaude.com.br, e é um esforço para poder ajudar as pessoas a viverem melhor, aprendendo gratuitamente, né? Eu fiz isso para facilitar o acesso de pessoas que até falavam que era difícil pagar pelos livros e tudo, sobre o que mais importa para a saúde. Então, eu sou um entusiasta de saúde aqui nas redes sociais desde a época do Orkut. Acho que gente como nós lembra do Orkut, né? E do site Como há se 20 e fosse ontem. poucos anos atrás. Hã? Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Então, assim, a minha ideia de vida é, além de ser médico, atender no consultório e tudo, é ajudar as pessoas a terem uma saúde boa da forma mais natural possível. Alimentação, exercício, água, sono, respiração, sol. E é muito bom achar companheiros valiosos para essa jornada como você no caminho, Marcelo. Fico honrado da gente poder bater papo novamente. E só para complementar, por último e não mais importante, doutor Icaro, além de tudo isso que ele disse, desse livro maravilhoso que ele publicou, é o médico que eu tenho a honra de que cuide da minha família. E eu vou te falar, não só que cuide, doutor Ícaro está aqui, não me deixa mentir, que eu mandei um áudio essa semana para o doutor Ícaro agradecendo a transformação que sem nenhum remédio ele promoveu na vida da minha esposa. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Eu só tenho como ficar lisonjeado de saber que eu participei do processo, mas a gente tem que dar a César o que é de César, né, Marcelo? Sua esposa, ela veio consultar e ela estava disposta a ouvir e a mudar o necessário na vida dela. Então, ela que ouviu os conselhos falou, vou botar em prática, arregaçou as mangas, está fazendo e graças a Deus está muito bem. Eu fiquei extremamente feliz com o seu relato sobre ela, sabe? Ainda vou fazer o retorno da consulta dela, porque você já é praticamente um amigo meu. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu considero praticamente um amigo por afinidade de ideias e por essa energia positiva que você tem. E é uma honra poder ajudar amigos, principalmente gente que é qualificada e que sabe triar muito bem o que presta e o que não presta em termos de saúde. Então, estou vendo você fazer live com gente gigante aí, com a Denise e companhia, então sabe muito. E se você valoriza o meu trabalho e sua esposa também, eu já fico honrado, Marcelo. Muito obrigado mesmo. E só essa live não é sobre a Luísa, mas só para complementar sobre hábitos saudáveis que o doutor tanto preza, nesse momento, nesse exato momento, 20 horas e 7 minutos horário de Brasília, a Luísa não está aqui, ela está na academia. Ou seja, está dando muito certo. Doutor Ricardo, a gente, o povo que está aqui, já temos 180 almas com a gente aqui, que provavelmente estão esperando a gente falar sobre exercício, sobre alimentação, sobre sono, sobre hidratação, sobre todas aquelas coisas dos 12 hábitos que o doutor tanto fala. Mas eu queria. Eu, eu peço licença aqui para decepcionar a galera e a gente começar de um jeito um pouquinho diferente. Inclusive, não tão diferente, porque no seu livro você fala disso também, Ica. Eu queria te perguntar
uma coisa, fugindo um pouco, talvez, dos princípios dessa live. Qual a importância de ajudar o próximo? Porque o seu livro é gratuito. Então, eu queria ouvir de você, Ica, qual a importância da gente ajudar o próximo? Uma vez eu fiz um material, Marcelo, para as minhas redes sociais, que se me perguntasse qual é a primeira coisa que você tem que fazer para ter saúde, eu falei, faça o bem. Se fosse para falar uma, e depois eu pudesse falar duas, depois três, a primeira seria faça o bem. Eu não estou querendo pagar de santo, é faça o bem para você e para quem te cerca. Faça o bem porque é certo, porque é cristão, porque Jesus deixou isso como o mandamento básico que a gente tem que fazer, deixou as regras e as instruções para isso. E mesmo que você não acredite tanto nisso, tá, eu vou fazer o bem, mas por que eu tenho que pensar então no bem dos outros? Pensa comigo. O policial que carrega uma arma para te proteger, o construtor da construção civil, o trabalhador que está num andaime, lidando com aparelhos pesados ou lidando com materiais pesados acima da sua cabeça. O motorista do ônibus, ou os motoristas que estão passando com você aí, por você no trânsito, se eles não tiverem uma saúde boa, em um átimo de segundo, eles podem ter uma vacilada alimentar cerebral e um acidente causado, algo derrubado, uma arma disparada, pode fazer mal para você. Então, eu quis dizer que a gente precisa cuidar bem de nós e cuidar bem dos outros, porque fora da caridade não há salvação, fora do amor, fora de fazer o bem para nós e para os outros. Mas mesmo que uma pessoa pense, não, tudo bem, vamos deixar esse cunho altruísta e filântropo de lado. Para que me preocupar com a saúde dos outros? Porque a saúde dos outros indiretamente afeta a sua, espelha a sua. Se os outros não se cuidarem, por exemplo, o hospital vai viver cheio, como acontece, de casos que seriam evitáveis e que se as pessoas cuidassem da saúde, de repente o sistema de saúde do mundo inteiro seria suficiente para toda a população. Então, cuide da sua saúde e cuide da saúde dos outros também, porque é o certo e porque isso vai impactar na sua saúde. Eu responderia assim, Marcelo. E eu queria dizer, eu vou até tomar cuidado aqui com o que eu vou falar, porque eu faço alguns projetos sociais e a grande parte deles eu não falo. Se só quem está muito próximo de mim conhece. Por quê? Porque eu acho que é meu. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer comigo e com Deus. Não é algo que está aí para ser divulgado. Mas eu concordo demais com o que você disse. E se eu pudesse deixar um legado nesse mundo, uma frase nesse mundo seria faça o bem. Aquela frase batida, faça o bem sem olhar quem, eu acho isso tão importante, é tão... E não é só pela ótica religiosa ou espiritual, não. Parece que as coisas funcionam muito melhor para quem faz o bem. Eu acho que quando a pessoa se dispõe a fazer algo sem esperar algo em troca, parece que tudo melhora na vida dela. Então, o convite que eu faço para as pessoas não é só faça aquele, eu preciso botar a mão no meu bolso para ajudar alguém. Não. Às vezes você se curvar na rua para falar com uma pessoa que está ali naquela situação de exposição, que está morando na rua, para você falar com ela, olhando nos olhos e ouvindo de verdade o que ela tem para falar, já é fazer um bem muito maior do que você botar a mão na bolsa e comprar alguma coisa. Então, assim, o bem de verdade, ele não está ligado... Na verdade, o grande bem, na minha opinião, não tem nenhum vínculo financeiro, não. É a gente voltar a ser o que a gente era antes do capitalismo, antes da gente olhar as pessoas com um olhar diferente. Mas deixa eu voltar aqui para o nosso... Deixa eu te contar uma coisa, Ica. Eu participei há um tempo atrás, final do ano passado, num congresso de longevidade. E eu escuto você sempre falando sobre médicos integrativos, sobre medicina integrativa, você sabe que eu sou seu fã. E numa das palestras, uma palestra de um senhor que acabou fazendo live comigo, que chama-se Tom O'Brien.
que é um cara muito famoso por falar sobre doença autoimune. E eu não vou falar da palestra dele, mas ele fala uma coisa que eu trouxe para a minha vida, que ele fala assim, tire 1 hora da sua vida por semana para pensar e refletir sobre alguma coisa. Coloca desenha isso no teto da sua cama e fica lá durante uma única hora durante a semana para você processar algo que normalmente não está no seu dia a dia. E tem algo que você modificou no meu dia a dia, Ícaro, que você não sabe. Uma frase simples, que talvez seja desapercebida no teu material, no teu site, no teu livro, que você escreveu rápido e que me faz pensar todos os dias. Você fala do comercial dos medicamentos, né? Está escrito lá, se os sintomas persistirem, procure um médico. Isso é um negócio que fica em cima da minha cama, que às vezes eu vou deitar, eu lembro de você e falo assim, caramba, mas como isso é forte? Você poderia falar um pouquinho disso, Ícaro? Porque isso foi algo que me sacudiu lá nas entranhas, quando você falou isso. Isso me chamou a atenção desde muito cedo, quando começaram os comerciais, principalmente de remédios, depois de suplementos, e que ao final, em 2 segundos, aparecia a tela azul com praticamente ilegível em letras brancas, ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. E aí eu pensei, caramba, quer dizer que primeiro aparece uma pessoa triste, com algum problema no comercial. Depois ela toma a substância mágica e fica alegre. E aí depois aparece ela curtindo a vida depois de tomar o remédio. Aí depois aparece o nome do remédio, mais ou menos um pouco de bula como tomar, e depois, ao persistir os sintomas, o médico deve ser consultado. E eu sempre achei aquilo absurdo, do tipo, quer dizer que a lógica é primeiro procurar um remédio, um sintomático, e só depois você procurar alguém que vai te ajudar a investigar por que você tem aquilo para você combater a causa. E aí eu fui ver de onde veio isso. É porque os nossos tataravós, eles viviam no campo, principalmente, né? E eles viviam com muito exercício forçado do trabalho na lavoura, sol, bastante água, uma alimentação boa e mais orgânica e natural, tá? Eles dormiam cedo, acordavam cedo, eles respiravam ar puro e eles naturalmente adoeciam menos e se curavam mais rapidamente. Então a procura pelo médico era em situações muito excepcionais, mas isso dos nossos tataravós. Lá bem atrás, nos idos de 1850, 1800, existia um médico de família que de tempos em tempos visitava a família, ele já conhecia os hábitos de cada um, mais ou menos o tipo de sofrimento, o grau de cuidado, já chegava e falava, ó, faz isso, faz aquilo e tudo. E aí, os nossos avós e pais transpuseram isso para nós como se essa lógica pudesse continuar a ser seguida. Só que o meio ambiente mudou, as pessoas estão mais na cidade, estão comendo glúten pra caramba, leite e derivados pra caramba, comidas inflamatórias, não orgânicos, processados, industrializados, tomam menos água, vão dormir tarde, acordam cedo, é tela ou luz artificial até perto da hora de dormir, sabe? Perdemos o hábito de respirar fundo e de meditar várias vezes por dia, que antes era feito no contato com a natureza, com o pé no chão e companhia, mas as pessoas ainda acham que podem seguir isso, Marcelo, do tipo, não, se meus avós faziam e nunca me falaram nada de eu saber que são hábitos saudáveis de vida, do que fazer, eu posso continuar fazendo, quer dizer, eu vou levando a vida da melhor forma possível e quando adoecer eu procuro médico. Só que essa lógica ela não serve para os dias atuais. Tanto que os estudos dos últimos 50 anos têm mostrado claramente que o que mais funciona para você recuperar, manter e melhorar a saúde, estudos grandes, tem 3 no meu livro, tá? Mostra que é estilo de vida. É água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Aí a Rafinha está perguntando aqui, mais antigamente não se tomava leite de vaca? Sim, leite de um outro tipo de vaca, um leite de verdade, não uma pasta branca reconstituída e que tem até formol ou similares, tá? Um leite muito menos inflamatório e que ainda vinha com várias enzimas e uma flora junto dele que permitia uma melhor digestibilidade do leite. E
o sertanejo consumia coalhada, fermentados, que ajudavam a povoar os intestinos com bactérias e até alguns fungos que ajudavam a lidar com o leite. A gente não tem isso hoje em dia, Rafinha. Então, gente, não dá para você transpor conselhos da época da avó para hoje se o meio ambiente mudou todo, entendeu? Como a Antônia falou antes, não ficava na prateleira, né? Aconteceu a mesma coisa com o trigo. E, inclusive, o Ícaro fala no livro dele, a gente vai falar, pessoal, 157 mil vezes nessa live para você ler o livro, porque é conselho de amigo. Primeiro, o livro é gratuito, a gente já vai falar sobre isso, mas leia o livro. Essa live aqui é baseada em conteúdo que está lá. Inclusive, tem coisas que a gente precisa... Quem sou eu para complementar alguma coisa que o Ícaro fala, né? Mas só para a gente expandir mais um pouquinho, e esse também eu estou me baseando no livro, o Ícaro fala no livro sobre... a gente pensa na vaca. Hoje a vaca toma uma quantidade absurda de antibióticos que não existiam antigamente. E ela é hormônio. submetida... Quem vê a forma que a vaca é criada para a extração de leite é completamente diferente do que era pouquíssimos anos atrás. Então, tudo mudou. Então, a alimentação da vaca, o Ícaro fala no livro, né, que a gente come carne para se beneficiar da alimentação da vaca. Só que a vaca também está cheia de contaminação também, né? Porque o solo está contaminado. Hoje a gente tem um monte de agrotóxicos que estão aí em tudo que a gente encontra. E aí, talvez valha até uma outra live, o Ícaro, para a gente falar da importância da alimentação dos orgânicos e quanto isso deveria ser mais trabalhado na cabeça das pessoas, porque a gente vê o orgânico como um negocinho pequenininho, com gosto ok, que é caro pra caramba, inacessível, e que a gente sabe que a gente está, na verdade, modificando o paladar, consumindo coisas que não deveria consumir há algum tempo. Mas a gente não vai falar sobre a vaca hoje, nem sobre o leite. A ideia não é... O Ícaro fala o tempo todo lá no Instagram dele do glúten, do leite e derivados. Então, eu aconselho muito que você, se não está seguindo o Ícaro, já segue, já baixa o livro dele e lê, porque agora a gente quer falar de tudo o que engloba esse livro maravilhoso e sobre como você vai se beneficiar disso. Mas não tem outra forma. Eu ouso dizer, meu amigo, que nenhum gatilho funciona, que nenhum atalho te leva onde você gostaria que fosse. Então, se você está vendo essa live achando que você vai evitar ler o livro, não, você vai desperdiçar seu tempo achando que o conteúdo de 300 páginas cabe aqui numa live de no máximo 1 hora. Então, assim, não dá, a gente vai pegar alguns pontos, mas eu queria, antes da gente entrar no detalhe, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Por que um livro tão rico, tão maravilhoso, tão bem escrito, onde a gente sente carinho? Porque eu vou falar só um pouquinho da minha experiência com o livro. Eu sou uma pessoa que eu não preciso... Eu gosto de ser convencido com estudos, com matérias, com coisas sérias. E o Ícaro, ele estruturou o livro de uma forma que ele explica, ele traz exemplos e ele expande. Ele fala, olha, e se você não se convenceu, olha esse estudo com 30 mil pessoas aqui. Então, assim, não tem por que você arrumar desculpa de que eu não me convenci. Não é. Não. Então, meu amigo, por que você fez uma obra tão maravilhosa dessa e está entregando isso de graça hoje no teu site? Mateus 10, de graça deu que de graça recebeste. E eu acredito que quando uma coisa vem como dom, que esse é um capítulo da Bíblia que fala de dons, você tem a obrigação de disponibilizar o máximo possível gratuitamente. Infelizmente, hoje em dia, a gente está em tempos, Marcelo, você sabe bem disso, onde quando você nada contra a maré, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então, nem tudo pode ser aberto gratuitamente, expansivo assim, senão pode trazer problemas. Mas
quando eu escrevi meu 7º livro, Os 5 Níveis do Sucesso, eu terminei o livro e falei, tá faltando algo. E eu tive sonhos, eu tive pensamentos durante o dia, eu tive pessoas me falando no Instagram, poxa, eu te sigo e tudo. E algumas pessoas até me comoveram com eu não tenho condição de comprar o livro, sabe? Que a gente tem seguidores, a gente tem muito seguidor, você até tem muito mais do que eu, merecidos. E assim, eles sempre falam, né, dão um feedback pra gente, agradecem tudo. Poxa, eu queria ler seu livro, mas eu não posso. E aí eu terminei o livro, e antes de eu escrever o da Gigi, Gigi As Descobertas Saudáveis, o meu infantil, que está no YouTube também, aberto para todo mundo ver, e tudo, Gigi As Descobertas Saudáveis, que é para ensinar as crianças a valorizar os hábitos de vida. Eu até quero o seu endereço depois, Marcelo, para mandar os impressos de todos esses. E aí, Obrigado, meu amigo. eu fiquei incomodado, e o que me veio claramente na cabeça é, escreva gratuito. E a motivação veio muito firme quando eu olhei minha roda da vida, que tem uma roda da vida no livro também, que é a composição de como está a sua vida, todas as áreas da sua vida, sabe? Eu olhei e falei assim, obrigado, Deus, eu tenho tudo, absolutamente tudo. Uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, um consultório cheio, uma carreira top, propósitos, uma família excelente, tudo. Então, chega um momento onde você tem que transbordar. E por que tem que ser pago? Não precisa ser pago, sabe? Em breve eu vou lançar uma comunidade para a gente poder discutir o conteúdo do livro, tá? Para quem quiser entrar, mas deixando claro o seguinte para as pessoas, a comunidade foi porque vocês pediram um aprofundamento do livro. O livro é gratuito para todo mundo. E aí tem gente, Marcelo, que fala, qual é a pegadinha? Vamos lá. Você pega o e-mail das pessoas e faz uma lista? Não, não. Se você entrar lá no dominesuasaude.com.br, você vai ver que você baixa o livro direto e eu não fico com dado nenhum seu. Você pega o celular da pessoa? Não. Você cobra uma taxa? Não. Tem que entrar numa lista de transmissão? Não. Você só tem que entrar e ler. Porque eu, como cristão, senti no coração que eu precisava transbordar para vocês o que nesses quase 25 anos de medicina eu vi que funcionou com dezenas de milhares de pacientes, sabe? Então, o livro não teve um só pedaço escrito pela inteligência artificial, tá? Eu quis que fosse um livro de um ser humano para seres humanos. Ele é um livro onde eu conto a história de cada hábito de vida, como você viu lá. Eu só quero que ele faça o bem para as pessoas. Só isso. E sem É isso. Sem pegar. E você vê, né? A gente está numa sociedade tão louca que as pessoas desconfiam das coisas que a gente faz de forma... Eu faço, a partir da semana que vem, eu faço um evento onde eu ensino a fazer pão sem glúten. E no final do evento, eu abro matrícula do meu curso. Mas eu aviso antes do evento. Eu vou, semana que vem, eu vou abrir matrícula do curso. Mas quem está no evento não vai receber, sei lá, 0,01% de conhecimento diferente de quem está no curso. Por quê? Porque eu não estou aqui no mundo para vender curso. Eu não estou aqui no mundo para vender receita. Por mais que eu tenha feito boas receitas, eu me descobri quando eu entendi o problema do glúten e como eu consegui ajudar as pessoas a resolver isso, glúten e leite. E quando eu descobri, e eu acho que tem muito de Deus nessa história, meu amigo, quando eu descobri o conhecimento por trás do glúten e do leite, eu entendi que o Papai do Céu veio e botou uma mochila mais pesada nas minhas costas e falou, meu filho, vai. E aí, isso está muito distante de vender curso ou de fazer qualquer tipo de ação que gere renda. Não é isso. Não é para isso, né? Não é para isso. O over não vai impedir que você doe, porque é um dom para você, né, Marcelo? As pessoas que estão comigo, meu amigo, que fazem parte dos meus alunos hoje, eles não estão lá em busca de uma receita, eles estão lá porque eles entenderam o meu propósito e eles gostaram, entenderam e compraram a briga junto comigo. Não é por receita que eles vão. Então, quem participa do evento gratuito não fica faltando nada, tem tudo lá. Então, assim,
a gente está tão mal acostumado que quando a gente vê alguma coisa de qualidade gratuita, a gente fica muito desconfiado. Né? Então, mas vamos lá, meu amigo, vamos continuar aqui. No livro, você fala de 12 hábitos saudáveis, da importância desses hábitos para a qualidade de vida. Qual desses 12 hábitos você acha que é mais importante e talvez seja mais negligenciado? Quando eu começo por esse hábito, algumas pessoas falam, mas vamos lá, água. 72% do cérebro é água, 75% do corpo é água, 92% do sangue é água, 56% dos músculos é água, 80% das articulações é água, mas a maioria das pessoas não toma água como deveria, que é simples, 1 copo por hora. Não é 3 copos a cada 3 horas, não é só quando sentir sede, não eu vou tomar de acordo com a cor da minha urina. Não, é tomar água de hora em hora, porque o corpo vai usando e vai gerando urina só com excedente. As pessoas não fazem isso. Aí falam, mas Ícaro, e o mindset, que tem tanto coach falando, né? E o espiritual, e o exercício, e a alimentação. Gente, nós somos seres de água. Para você existir na face da Terra, você tem que ter água, senão você morre em questão de dias. Resultado, vamos começar pelo básico para existir? Tome água de hora em hora mesmo, sem sede. Aí depois você vai pensar no que? Opa, já existo com água, já funciona, meu sangue circula, o que mais que eu preciso? Aí você vai para o oxigênio, que a gente consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então tá. Vamos respirar direito. Eu ensino no livro com qualidade, profundamente, de hora em hora, beleza. Beleza, Ícaro. E agora qual é o terceiro hábito? A alimentação, porque você já tem água e oxigênio, agora você precisa de nutrientes, micro e macronutrientes, em geral, né? Resultado, aí você vai para a alimentação, aí você vai seguir Hipócrates, né? Que é nutra direito e remova os obstáculos à cura, e seu corpo vai fazer o resto. Pronto. Uma boa nutrição passa por água, oxigênio e boa alimentação. E remover os obstáculos à cura é desintoxicar e os demais hábitos que ajudam, tá? Na desintoxicação. E para circular tudo isso pelo corpo, exercício físico regular, né? Para fazer nossa poupança de um envelhecimento saudável, que é massa magra, músculos e ossos, a gente é 45% nossos músculo. 6 corações. Eu ouvi isso de uma pessoa muito querida, nossos 6 corações. Exatamente, a gente tem 6 corações, 2 que batem juntos no peito e formam um órgão totalmente separado dentro dele, o direito do esquerdo, que é o que a gente chama de coração, mas são 2, o direito e o esquerdo, que o sangue deles não se mistura, os 2 antebraços e as 2 panturrilhas. Por que você nunca vai ouvir falar de um animal selvagem que morreu de infarto ou de derrame? Porque ele movimenta os 6 corações, o quadrúpede, o tempo inteiro. O ser humano virou bípede e movimenta muito pouco a parte de cima, sabe? Sobrecarregando a parte de baixo e o coração central. Então, sedentarismo não é uma opção para quem quer viver de forma saudável, Marcelo. E completando os hábitos, dormir direito, os principais, os 6 principais. Tem outros 6 importantes, né? Dormir direito, dormir não é perda de tempo, e pegar sol. Eu fico falando para os pacientes às vezes, toda a vida na Terra depende do sol, direto ou indiretamente. Mas tem gente que acha que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e não precisa de sol. É um vampiro, né? Complica. A saúde é uma questão de lógica. A gente é que complica ela, Marcelo. Meu amigo, tem tanta coisa que me passa a cabeça aqui quando você fala. A questão do sol, você sabe que eu, durante muitos anos, eu tive carência de vitamina D, até que acabou tirando a tireoide, e quando eu tirei a tireoide, que eu comecei mais sério a acompanhar a vitamina D, e todo mundo falou, a vitamina D teve no chão há muito tempo, e provavelmente um monte de doença que você teve aí está relacionada a isso. E eu falei, poxa, mas eu pegava sol. Só que você fala isso no livro, né? Que não é qualquer sol. E às vezes
isso é até um pouco complicado na cabeça das pessoas, porque a gente fala, e você fala isso no livro bastante, né? De exposição numa grande área do corpo, na maior área possível, e em momentos de sol a pico, de maior incidência solar, né? Que a gente escuta os dermatologistas falando, se lambuse de protetor solar, coloque uma blusa UV, um boné e só pegue o sol no final da tarde. E aí? Caiu um ser humano aqui que falou assim, o Ícaro falou para eu pegar 5 minutos de sol na hora que o dermatologista não deixa nem eu sair de casa. Pois é, mas são só 5, né? Mas são só 5. O brasileiro, ele não pega sol, às vezes, semanas, meses, e depois acha que pode pegar em 7 dias, em um mês de praia e tudo, pegar todo dia 8 horas de sol. Vai ter um câncer de pele, a pele nem está preparada para isso. Agora, para uma pele como a minha, tá? Se for, à medida que vai escurecendo, precisa de um pouco mais, 5 minutos no sol do meio-dia com o máximo de exposição, a pele já começa a ficar levemente avermelhada. Pode sair, você vai passar horas sintetizando vitamina D, sintetizando mais serotonina, endorfinas, afinando o sangue, dissolvendo coágulos, equilibrando a pressão, equilibrando o ritmo circadiano. 5 minutos. O problema é que o brasileiro, muitas vezes, aliás, o ser humano, né, ele coloca no extremo, né? Não, eu tenho que pegar muito. Não, se for o sol a pino, são 5 minutos, um pouco a mais se a pele for mais pigmentada. Então, assim, quando eu converso com excelentes dermatologistas, todos concordam comigo. Não, tem que evitar o sol. Tá, mas 5 minutos no sol do meio-dia, para uma pele como a minha e tudo? Ah, não, 5 minutos tudo bem. Vários que eu já conversei. Ah, não, 5 minutos tudo bem. Entendeu, Marcelo? Ajuda a equilibrar até para vários casos de rosácea, de vitiligo, de psoríase, de ptiríase, de melasma. 5 minutos por dia, eu nunca vi piorar melasma. Claro que a pessoa vai melhorar os demais hábitos de vida, vitamina D, entre outras coisas, entendeu? Inclusive, meu amigo, você também fala isso no livro, né? Que isso não é uma poupança, né? Não pegou hoje, não pegou amanhã, não é para passar o domingo na praia. Inclusive, você fala no livro também da água, né? Que a água também não é acumulativa, não adianta tomar. Inclusive, se você cita no livro que tem até casos de pessoas que passaram mal tomando muita água de uma vez só, né? Então, Sim. tudo tem que ser na Recen... dose correta. Recentemente, aquela atriz Brooke Shields, ela passou mal de hiponatremia. Por quê? Ela estava tomando uma quantidade muito grande de água por dia, tá? Excessiva, e por ser excessiva, ela estava urinando em excesso e jogando sódio demais do corpo para fora em excesso. Tanto que a gente fala que quando se toma água direito, e numa quantidade boa, eu, por exemplo, tomo 5 litros de água por dia, bem distribuídos, porque como o Marcelo falou, tem que ser bem distribuído ao longo do dia, porque a gente não armazena água, o excesso de ser tomado uma vez vai sair de uma vez levando vitaminas e minerais. O que acontece? Eu acrescento uma pitada de sal integral em várias águas ao longo do dia, justamente para contrabalançar o que está saindo um pouco a mais no excesso de urina, tá? Agora, para quem for tomar 3 litros de água por dia, pesa aí entre 60 e 80 quilos, 3 litros de água por dia bem distribuídos, sabe? E acrescenta o sal integral, só uma dose realmente para temperar e tudo nas comidas, nem precisa desse acréscimo, sabe? Mas é uma questão de bom senso, né? É uma questão de você distribuir, porque como o Marcelo muito bem falou, a gente não faz reserva de água. Se você vou tomar 1 litro pela manhã inteira de uma vez. Você vai urinar uns 800 ml, que o corpo vai usar o máximo que der naquela hora, vai urinar 800 ml, vai espoliar vitaminas e minerais dissolvidas ali, vai ficar desidratado no resto do tempo. Então é distribuir. Tudo tem uma sabedoria por trás que está lá no livro também gratuitamente para todo mundo. Voltando no livro, meu amigo, lá você cita uma atriz, eu acho que é uma atriz, né, que por questões genéticas tirou a mama e depois tirou o útero. Né? Eu fiquei horrorizado porque eu não leio o jornal. Então eu fiquei sabendo disso pelo seu livro. E aí, Pode o falar. ponto é, a gente tem, historicamente, a gente escuta isso, né? Poxa,
a minha mãe é diabética, então eu tenho que tomar cuidado com açúcar absurdamente, que minha mãe é diabética. O quão os problemas que a gente, os males que a gente vivencia hoje, doutor, o quão percentual eles estão relacionados à genética? Menos que 30%. Eu vi isso em estudo no passado e confirmei em consultório. O quê? Uma família, por exemplo, onde quase todo mundo já era hipertenso ou diabético aos 40 anos de idade, tá? E o cara, perto dos 50 anos de idade, não tem nada de doença crônica, ao contrário de 90% da família. Todo mundo pensaria, cara, é uma sentença, toda a família tem tudo. Esse cara sou eu. A minha família, por parte de pai, de mãe, todo mundo, quando estava nos 40, 40 e poucos, já estava com pressão alta, ou glicose alta e diabetes, ou os dois. Eu não tenho nada disso. E vou além. Famílias onde todo mundo tem câncer. E a pessoa que se cuida, bons hábitos de vida, sabe? Ela não tem câncer. E vai passando a idade se cuidando e bem. Agora, também tem as famílias onde todo mundo é saudável e aquela pessoa cuidou super mal da saúde, dos hábitos de vida, e ela aparece toda lascada para consultar. E você olha, isso aqui não é genética. A gente tem que entender que existe genética e epigenética. Genética é o que veio programado nos seus genes para você manifestar se você der condições. Algo negativo pelos hábitos de vida ruins. Algo positivo pelos hábitos bons, certo? Ou os hábitos positivos silenciando tendências ruins. Epigenética é esse silenciamento do que é negativo, epigenética positiva, tá? Ou a promoção do que é positivo, forte para você, baseado no que você faz. Então, genética, gente, é tendência, não é sentença. Mais de 65% do que você manifesta ao longo da vida é pelos seus hábitos de vida e a exposição ao meio ambiente mais ou menos tóxico ao longo da vida. Não é por genética, sabe? Essa atriz que eu cito no livro é a Angelina Jolie, tá? O que aconteceu? Ela descobriu que tinha genes para câncer de mama. Antes de desenvolver qualquer coisa, tirou as duas mamas. Aí depois descobriu que tinha genética, eu conto no livro, para câncer de útero. Ela foi lá e tirou o útero antes que tivesse alguma coisa. E ainda bem que ela não descobriu tendência a câncer de cérebro, né? Então, assim, né? Muito complicado isso, gente. Sim, quando eu estava na faculdade, estava começando, quando eu saí da faculdade, começo dos anos 2000, estava começando esse boom de vamos fazer o teste genético de todo mundo para ver aonde essas pessoas vão chegar. A genética é muito importante, tudo. Genética é importante em até no máximo 30%. Ou seja, se você não se cuida mesmo, tá? E você tem câncer de mama em mãe, câncer de mama em avó, é uma mulher, você aumentou significativamente, 30% é muito, né? Sua chance de ter um câncer de mama, sabe? Você botou mais fichas na roleta para tirar esse câncer de mama. Agora, isso é tendência. Se você cuidar do seu meio ambiente, cuidar dos seus hábitos de vida, você não vai ter, sabe? Não dá mais para falar que genética é sentença, Marcelo. A minha leitura, doutor, pelo amor de Deus, se eu falar besteira, pode me corrigir, mas a minha leitura desses estudos é exatamente o oposto. A minha leitura é o estudo que foi feito durante esse período todo que você falou para entender a genética mostrou justamente o contrário do que queria ser demonstrado. Para mim, o resultado, o tiro saiu pela culatra, mostrou justamente o contrário, que a genética não é importante, o importante sim são os seus hábitos. Meu amigo, aí você fala no livro sobre respirar. Inclusive, respirar, eu lembro lá de uma passagem sua que fala assim, sobre que a pessoa que não está acostumada a respirar pode até sentir uma tontura porque não está acostumada com tanto oxigênio. Você falou da água também, eu lembrei, você fala também das conexões neurais com a água. Tem uma parte do livro, se não me falha a memória, e você fala que como é que a gente não consegue, o ser humano não consegue ficar alguns minutos sem respirar, alguns dias sem beber água, e vários dias ou várias semanas sem comer, né? Então já tem uma escadinha de importância aí.
Então vamos lá. O ar, já que o ar é tão importante, e isso talvez seja a coisa mais doida, né? Porque na ar eu já respiro. Aí eu já respiro, aí você mete um oxímetro, está dando 94%, está tudo bem, você está achando que está tudo bem, né? Então, o que é respirar? Que parece trivial, mas que não é. Que você ensina, inclusive, no livro, como é respirar. Respirar é algo que todos estamos fazendo nesse momento porque a gente tem corpo e está vivo. Mas uma coisa é a gente fazer algo no automático, outra coisa é a gente fazer algo conscientemente querendo fazer certo. No caso da respiração, a gente mobiliza uns 500 ml de ar, sabe? A gente renova uns 500 ml de ar a cada inspiração, tá? E aí a gente respira por minuto uma média aí de umas 15, 14 a 18 vezes por minuto. Ok? Beleza, ótimo. Quando você respira fundo, que é o que eu ensino no livro, fazer 3 vezes a cada hora, ó, mas passar daqui que é o automático. Segura uns 2 a 4 segundos, pulmões cheios, solta tudo. 2 a 4 segundos vazio. E recomeça. Você vai notar que você saiu dos 500 ml de ar trocado e você renovou 1,5 litro ou mais desse ar. Então, você pegou aquele ar viciado que vai ficando de tanta respiração automática ao longo do dia nos pulmões e você renovou e trocou por mais oxigênio. Quer dizer, naturalmente, você vai levar mais oxigênio para o cérebro e para o corpo inteiro. E isso que você falou, eu faço muito em palestra de hábitos de vida. Quando eu falo de respiração, logo depois da água, eu peço para as pessoas fazerem esse exercício de respiração 3 vezes, que é o que eu recomendo a cada hora, tomar consciência, fazer profundamente, segurando pulmões totalmente cheios e totalmente vazios, 2 a 4 segundos. Tem gente que fica tonta porque o cérebro já aprendeu a lidar tanto com uma quantidade de oxigênio pequena, que como o oxigênio tem um poder de baixar um pouco a pressão e de melhorar a oxigenação do cérebro até acalmar, quando chega um oxigênio a mais de uma respiração boa, várias pessoas, que eu peço para fazer de pé, né, elas dizem que sentem uma tonteirinha, eu até brinco, prazer. Oxigênio, você oxigênio. Para a pessoa entender que respiração é importante justamente porque, por ser automática, a gente não coloca maestria nela como deveria. E quando o oxigênio falta, a energia vai faltar, a disposição vai faltar, circulação vai faltar, controle da pressão, metabolismo. Até a queima de gordura cai quando falta oxigênio. Porque o processo de beta-oxidação, que é o processo de queima de gordura, gasta muito oxigênio, entendeu? Até o emagrecimento fica prejudicado. Inclusive, tem uma parte do livro, se não me falha a memória, que você fala de um paciente que destravou o emagrecimento através da respiração, não é? Exatamente. Um executivo chegou para mim, se eu não me engano, um executivo, ele já tinha passado, já sentou falando, passei por todos os melhores médicos de São Paulo. Vim aqui porque me disseram que você é um dos melhores de Brasília. Eu falei, muito obrigado, vou tentar o meu melhor. E aí, enquanto pedi os exames dele, eu vi que os hábitos de vida precisavam de poucos ajustes, mas ele não parava para respirar fundo de hora em hora. E eu falei isso para ele, né? Entreguei uma apostila na época, não tinha um livro para eu dar para os pacientes na época, tinha a recomendação de comprar, mas muitos não compravam. E ele me confessou no retorno que ele saiu pé da vida da consulta. Tipo, eu paguei essa grana para um cara me falar para eu respirar, aí ele, como empresário, pensou, eu já paguei a grana. Então deixa eu fazer, porque na pior das hipóteses, eu vou confirmar que esse cara não tem nada a ver. E ele passou a fazer, e da última vez que eu ouvi, porque muitos pacientes, quando estão bem, né, Marcelo, eles dão uma folguinha, depois volta quando algo vai mal. E ele tinha me falado o seguinte, no retorno, doutor, eu fiquei chateado contigo, mas eu comecei a fazer e o meu emagrecimento que estava bloqueado, apesar de tudo que eu fazia, que você me falou que estava certo, ele simplesmente desbloqueou. Estou só escrevendo o nome do livro aqui, porque alguém perguntou. Eu vou deixar fixado aqui, ó. Vou fixar o seu site aqui, melhor ainda. Pronto.
deixei fixado aqui, que alguém perguntou o nome do livro. Meu amigo, Obrigado. uma outra pergunta. Você falou sobre a gente ter essa respiração e fazer isso de forma distribuída ao longo do dia, dando barato ou não, né? Porque tem a questão da pessoa que vai dar barato aí respirando, conhecendo o oxigênio. Você falou Isso. da água distribuída ao longo do dia, mas aí você fala, não consegue passar mais do que alguns minutos sem respirar, não consegue passar mais do que alguns dias sem água, consegue passar vários sem comer. A regra da comida já é um pouquinho diferente, né, Ícaro? Porque a respiração tem que ser distribuída, o líquido tem que ser distribuído, a hidratação tem que ser distribuída, mas a comida não é bem assim, né? Não é para comer. Como é que é isso? Não existe uma fórmula para todo mundo, né? Mas o que a gente nota é o seguinte: a dieta mais bem estudada para a humanidade é a dieta mediterrânea, tá? E ela tem café da manhã, almoço e jantar, e tem lanches intermediários, ok? Ela é mais baseada em proteínas, fibras e boas gorduras, e menos em carboidratos, e quando tem carboidratos complexos, tá? Mas essa dieta é a mais estudada, tanto pela medicina convencional, quanto pela integrativa ortomolecular e funcional. Hoje em dia, a gente sabe que tem muita gente que se dá bem com o jejum intermitente. Eu pratico jejum intermitente 3 vezes por semana, tá? De 16 horas, porque a gente tem reserva de caloria, que é o tecido gorduroso. Então, se você come bem nas demais refeições, você pode sim passar um tempo sem comer e aumentando aos poucos, né? E ensinando seu corpo a lidar com gordura como fonte de energia, e aos poucos ele vai usando cada vez melhor as suas reservas de gordura quando você ficar em jejum. Mas também tem dieta carnívora, dieta vegetariana, dieta vegana, tem várias. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho básico, Marcelo, eu diria: se você quer começar a comer melhor, vai estudar a dieta mediterrânea, porque ela é que tem mais evidências científicas de servir para a maioria das pessoas. Mas eu vejo que as pessoas bem saudáveis, à medida que o tempo passa, elas vão naturalmente indo para períodos de jejum, porque o jejum é altamente reparador, emagrecedor, bem feito, não compromete massa magra e permite você desinflamar, inclusive, os intestinos. Então, assim, não existe uma fórmula básica, eu explico no livro, né, de dieta, mas começar pela mediterrânea e depois, à medida que você ficar saudável e mais para um tipo low carb, menos carboidratos, nada impede que você faça o jejum com grandes benefícios. Eu pratico o jejum intermitente também, funciona, inclusive demais. Melhorou muito a minha qualidade de sono também. Meu amigo, para mim também. Já que estamos falando de alimentação e dieta, a gente está passando, eu acho, às vezes eu falo assim, para o ônibus que eu quero descer, né? Porque a gente está passando um período de época de férias escolares e eu vejo o que essa garotada está comendo na colônia de férias. E é uma coisa bizarra. Então, meu amigo, o que você considera desses hábitos que você falou? Agora, falando de alimentação, se a gente quer dominar a saúde, o que a gente risca da alimentação? Você já sabe mais ou menos o que eu vou dizer com muito ênfase, né? Eu diria que, em primeiro lugar, tire o glúten da tua vida, que é altamente inflamatório para todo mundo. Para todo mundo. Se ele vai causar mais problemas, como para o celíaco, para o alérgico, ou menos, aquela pessoa que tem uma coceirinha, uma queda de energia, uma diarreiazinha, as fezes um pouco mais moles e tudo, a quantidade de mal, ela varia. Mas que o glúten, ele inflama todo mundo, ele inflama, mais ou menos. Tirar o glúten. Não deu para tirar, pelo menos reduzir bastante. Segundo lugar, tirar o leite e derivados, tá? Você pode fazer estudos para ver se cabra, búfala, para você, podem de vez em quando, em pequena quantidade, né? Usando probióticos, kefir de leite junto e tudo. Mas, em geral, leite e derivados são altamente inflamatórios, principalmente o de vaca, para a nossa civilização ocidental aqui das Américas.
Terceiro, excesso de carboidrato. Isso é danoso para todo mundo, a não ser que você seja um atleta, sabe, de ponta, e aí você merece uma dieta especial, tá? Quarto lugar, tirar os não orgânicos. Tire os não orgânicos da sua vida, porque vem com tanta química impregnada que você não faz ideia. Quinto, os embutidos, processados e alimentos que você vai olhar e tem um monte de aditivo, de química, tá? Faça mais feira e menos mercado em termos de comida. A gente foi fazer compras com fome, Marcelo, eu e a Kátia, anteontem à noite, e aí a gente olhou os hambúrgueres, né? E na hora de olhar hambúrgueres, a gente viu que tinham 3 bem bonitos e bem apetitosos na foto, tá? Um deles tinha 15 ingredientes. 15. O primeiro era carne, mas nem queira saber o que era o restante. Soja, óleo de soja, goma não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, só queria um hambúrguer de carne. Um outro que tinha 4 componentes, carne, alguma outra coisa lá que eu não lembro, não sei se uma gordura, e 2 conservantes, e um que era só carne e uma anidrido sulfuroso, alguma coisa assim. Eu falei, já que a gente quer comer uma porqueira, que seja a porqueira onde eu só estou comprando o que eu queria. Então, quanto mais aditivos tiver um produto, fuja, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer no seu organismo com aquilo, tá? Em sexto lugar, evite tudo que seja adicionado, tá bom? Ou seja, não necessariamente são substâncias químicas, estabilizantes e companhia, mas você quer um produto e vem outro dentro. Na maioria das vezes, ou tem maracutaia ou adição de açúcar, ou similares a açúcar com outros nomes lá dentro. Eu acho que diminuindo ou retirando esses 6 da vida, você já consegue ter uma alimentação melhor. Esqueci de algum, Marcelo? Na verdade, não esqueci, não. Eu fiquei lembrando do seu livro que você fala, dá um exemplo muito forte do refrigerante. Assim, eu sempre que Sim. eu gosto muito de a minha nutricionista, e sim, eu tenho uma nutricionista que também é um dos conselhos do seu livro, né? Ter uma pessoa orientando a alimentação. A minha nutricionista fala assim: você colocaria uma Coca-Cola na sua samambaia? Eu adoro planta, né? Marcelo Otto tem a planta, tudo que você regaria. O que ia acontecer se você regasse essa samambaia que você tanto gosta aqui na varanda com Coca-Cola? Então, alguém comentou aqui, doutor, quando você estava falando, Não escreveu assim: meu sobra Deus, nada. não sobra nada. Eu falei assim, mas Sabia. é o contrário, gente. Sobra tudo. O que você tem que entender foi o que o Ícaro falou. Tem que desembalar menos. Se você parar para pensar que você tem que fazer as suas compras na feira e não no supermercado, sobra tudo. Porque do que ele falou aí, nada disso tem na feira. Então sobra tudo o que a gente foi programado para comer. Estou falando besteira, meu amigo? Não. Você que está fazendo compras de comida ao invés de alimento. E você está fazendo compras de alimento quando pensa que é alimento no lugar errado. Gente, eu não como nada de glúten. Nada de glúten. E só como de vez em quando um queijo de búfala que eu testei para mim. E depois de fazer vários testes, eu vi que umas 2 vezes por semana dá para fazer. Eu sei que não deveria, mas eu fiz os testes e vi que o mal para mim, junto com bastante fibra, é o menor possível, tá? Mas glúten, eu não consumo nada com glúten, não tomo refrigerante também há 10 anos, tá? E tô bem vivo aqui e como muito bem. Agora, se você não tiver a vontade de arregaçar as mangas e aprender, né, Marcelo? Complicado. E eu fico pensando uma pessoa que está numa live do Marcelo, que oferece alternativas gostosas e diversas, sem glúten, sem leite, todo dia nas redes dele, falando, então não sobra nada. Uai, então o trabalho do Marcelo foi para onde, né, Marcelo? 25 mil famílias que não estão comendo nada. Não sei nem como é que eles estão vivos. Deve ser É de luz. fotossíntese. É de luz. Fotossíntese. Fotossíntese. Foi isso que eu pensei agora, fotossíntese. Deve ser. Meu amigo,
Olha, com papo bom passa, né? Olha só, a gente já está se aproximando de 1 hora aqui. E eu queria, a gente contou os problemas, a gente falou bastante do livro, mas eu acho que ainda tem um distrator, um cara que boicota tudo isso. Eu não sei, eu percebi muito no seu livro. Eu tenho um livro de cabeceira, Ícaro, junto com o seu, que eu gosto muito, que ele fala do poder do hábito. Provavelmente você já leu, não sei se... Porque eu vou te contar só um caos, bem curtinho, porque eu não quero distrair aqui o assunto que é tão importante. Dia 31 de dezembro, Réveillon, onde eu estou morando, a gente desceu, eu, minha esposa, minha filha, a cachorrinha, nossa vira-latinha, a Bia, a gente desceu para ver a queima de fogos. Tinha uma queima de fogos dentro do condomínio. Quando deu meia-noite, o primeiro que explodiu, a minha cachorra saiu correndo, arrebentou a coleira desesperada. E o que ela fez? Minha filha começou a chorar, pedindo para parar os fogos. Meu Réveillon foi lindo, né? A cachorra fugiu, minha filha chorando, minha esposa correndo atrás da cachorra. E o que aconteceu? A cachorra ela correu para dentro do prédio e ela tentou entrar no elevador. E no livro O Poder do Hábito, ele fala muito sobre isso, né? O hábito de coisas saudáveis te levam à repetição, que você faz coisas boas sem pensar. E se não fosse esse hábito dela, ela teria fugido e provavelmente a gente estaria sem a Bia hoje na nossa família. E aí, onde eu quero conectar isso? Que no livro você fala muito sobre hábitos saudáveis, mas tem a questão de incorporar isso no nosso dia a dia para que não seja desconfortável, por exemplo, respirar oxigênio. Então, o que você sugere, Ícaro, de ferramenta para que a pessoa incorpore essa mudança comportamental, espiritual, alimentar, física? Como é que a gente muda isso tudo? Então, olha, e essas ferramentas estão no livro também, tá, gente? Lá tem questionário de autoavaliação para ajudar e tudo. Deixa eu dar umas alternativas práticas. Primeiro, hábito é algo que você repetiu tantas vezes que passou a ser automático, tá? Você já faz automaticamente, ou até enquanto você faz outra coisa, você está fazendo, tá bom? Mas para virar um hábito, primeiro você vai ter que repetir várias vezes. E para repetir várias vezes, você precisa intencionalmente fazer. Então, o que eu recomendo é você pegar o seu celular e botar alarmes nele, de hora em hora. Tem aplicativos, para o Android tem o meu aplicativo, que é gratuito também, o gerenciador de saúde Dr. Ícaro. Para o iPhone, para outros telefones, vocês têm vários aplicativos, ou então colocar alarmes lá, de hora em hora, ou a cada hora você usa o alarme e adia por mais 1 hora. Tem gente que faz isso. Eu acho perigoso que você pode acabar esquecendo de adiar, cancelando, e ao longo do dia você não vai lembrar. Se você colocar um alarme de hora em hora, já vai facilitar muito a tua vida, sabe? E também tem aplicativos como um que chamava Last Time, que ele mostra para você a última vez que você fez tal coisa, última vez que eu fiz exercício, né? Última vez que eu me importei com sono, sabe? Então, use a tecnologia a seu favor. Lembretes, post-it, tem aplicativos de computador também que podem ajudar. Tem várias pessoas que criam grupos entre elas de WhatsApp de hábitos, sim, no Telegram principalmente, onde habilita os alarmes ou pelo WhatsApp e um fica lembrando o outro ao longo do dia. E aí, hoje já fizemos exercício físico, a pessoa só de olhar, de repente a pessoa postando a foto dela ou lembrete para os outros, lembra, poxa, faz 2 dias que eu não faço, deixa eu fazer. Mas no começo, Marcelo, tem que ser intencionalidade, tem que ser você colocar como meta, sabe? No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele deixa claro que a busca pela felicidade passa por cultivar melhores hábitos e que muitas vezes é você facilitar o acesso a eles também. Outra ferramenta, por exemplo, tira da sua casa comida que não presta. Tira, total. Porque na hora que der a fissura, que você chegou com pressa e tudo, você vai ser forçado a comer coisas mais saudáveis, sabe? Coloca, por exemplo, a sua bicicleta, pelo menos enquanto se uma das suas metas é pedalar 2 vezes por semana, como seu aeróbico, sabe? Coloca a sua bicicleta na sala durante algumas semanas,
sabe? Para ficar fácil de você lembrar e de pegar, não é para a vida inteira, não. Quando você pegar o hábito, você coloca onde era para ser, sabe? Coloca do lado do sofá um kit de elásticos para malhar, custa R$ 60 no Mercado Livre, porque aí você vai começar a lembrar de, pelo menos enquanto está vendo sua série do Netflix lá e companhia, você pegar o elástico, fazer um exercíciozinho, sabe? Habitue-se a ter uma garrafa grande, tá? Essa aqui é de 1 litro, sabe? E que você vai, assim, toda vez que ela tiver da metade para baixo, você vai completar para você ter sempre com você. Eu tive paciente que passou a andar com um cantil na cintura, que toda vez que pesava um pouco, paciente com cantil. Eu tive um deputado que ele passou a levar um cantil para as audiências, nas sessões aqui na Câmara, sabe? Inclusive apareceu na TV uma vez um cantil, uma garrafa dele lá, ele falou, você viu na TV? Eu falei, não assisto TV aberta. Pois é, estava lá. Então, gente, para transformar a sua vida, os seus hábitos têm que ser os mais saudáveis possíveis. Mas hábito é aquilo que você vai ler o livro, vai conhecer o que é, e vai intencionalmente ver como você vai aplicar na sua vida. Lá no livro tem ferramentas, tem questionários, tem tudo para te ajudar a colocar. Mas as primeiras semanas, como o poder do hábito explica, né, Marcelo? São intencionais. É você meditando sobre aquilo pelo menos 1 hora, como o Brian falou para o Marcelo, como eu vou operacionalizar e achando soluções. Depois de algumas semanas, o seu cérebro vai achar automaticamente para você as soluções e o hábito não volta a ser ruim como era. Depende de você. Você me lembrou, Ícaro, de uma nutricionista que é uma querida, que ela fala também sobre alimentação. É óbvio que ela fala sobre alimentação. Ela fala assim, sobre ter coisas que você não deve consumir em casa. Ela fala assim, se você não tem maturidade para comer, não compre. Então, se você sabe que o chocolate vai lascar a sua dieta, não compre o chocolate. Se você não tiver ele na sua cozinha, você não vai comer. Então, assim, são hábitos que você vai ajustando, lapidando, e só corroboram com que o meu querido amigo, mestre, está aqui, gentilmente compartilhando com a gente hoje. Meu amigo, o que a gente pode deixar de recado, além do reforço? Meu amigo, pelo amor de Deus, senhora, você, pelo amor de Deus, que está aqui há mais de 1 hora ouvindo a gente, você captou 0,3% do livro do Ícaro. O livro é um livro riquíssimo. Se fosse vendido, estaria lá no top da Amazon, lá, best-seller da Amazon. Mas não é um livro gratuito. Para isso, você precisa baixar. E o Ícaro, uma vez conversando comigo, ele falou assim, poxa, a gente escreve, cria, e às vezes a gente, do outro lado, por uma preguiça, por um hábito ruim, a gente não consome algo que vai mudar a nossa vida e a vida da nossa família, das pessoas que a gente está, as pessoas que a gente convive, que a gente ama. Eu gosto muito desse raciocínio, meu amigo. Às vezes, o amor que a gente sente, ele tem que ser refletido na nossa saúde. Porque, às vezes, o melhor presente que eu posso dar para minha filha, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, é eu estar aqui e bem. E, para isso, eu preciso me nutrir de boas orientações. E tem um guia fantástico para você fazer isso. E aí você vai dar de presente para a sua saúde e para as pessoas que você ama, 2 presentes, um presente para você, da sua saúde, e um presente para as pessoas que você ama. Você vai estender o seu tempo de convívio com eles. Porque, para isso, o Ícaro falou, não é genética, são os seus hábitos. Então, baixa o livro, leia, coloca esse trem para rodar e fica muitos e muitos anos com quem você ama. Meu amigo, considerações, me desculpa as besteiras que eu falo, mas é porque eu gosto demais desse papo com você. Você não fala besteira, Marcelo. Você é um cara iluminado, sabe disso. Você me deu essa oportunidade de estar aqui hoje falando do livro, para ver se as pessoas baixam, para elas viverem melhor. É um presente que nós dois juntos estamos tentando dar para elas. Eu vi o seu trabalho na internet, eu falei, olha, esse cara vale muito a pena a gente conversar e manter esses papos periódicos, que eu me disponho
mesmo, quando você fizer um congresso, uma palestra e tudo. Se quiser um convidado para contribuir em alguma coisa, conte comigo, porque na vida a gente tem que buscar boas conexões, conexões saudáveis e conexões que, acima de tudo, tragam o bem para nós e para o mundo, sabe? E eu fico muito grato de merecer a sua confiança, você tem totalmente a minha também, sabe? Para a gente poder ajudar as pessoas. Então, as considerações finais são, se você está na dúvida ainda de como baixar o livro, o link é esse aqui, o www.dominiesuasaude.com.br, ou vocês podem ir na minha bio, no @drIcaroAlves, está em cima do Instagram, baixar pelo link de lá, ou pelo icaro.med.br, que é o meu site. E assim, o livro não tem pegadinha, são quase 160 páginas para ajudar você a viver melhor. Eu muito agradeço se você puder baixar, praticar, porque você vai ficar bem, eu vou ficar feliz com isso, o Marcelo vai ficar feliz com isso, e compartilhar amplamente. O livro é da humanidade, é de Deus para a humanidade. Eu só servi de veículo e agradeço a Deus por essa oportunidade. E espero que essa primeira live de 2024 seja só a primeira de muitas, viu, Marcelo? Você pode colocar como collab aí, que eu vou deixar o post lá na minha timeline também. Se você me permitir, vou editar, botar no YouTube e outras redes também, porque as lives que nós fazemos juntos sempre estouram de audiência, que o pessoal adora, o tanto que você é um excelente entrevistador. Fica a sugestão de você criar, de repente, um podcast de saúde, um local mesmo onde as pessoas vão lá para falar de saúde, porque você é uma pessoa muito agradável de lidar, muito bem embasada e que conduz extremamente bem qualquer encontro de saúde, torna o mais produtivo possível. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, para contribuir, vou fazer o seguinte, o livro está aí, Domine Sua Saúde. Se você for lá no Google, botar Domine Sua Saúde, você vai achar. Mas caso você não consiga, ou tenha alguma dúvida, não sei, não conseguiu, eu vou finalizando essa live, sim, a live vai ficar salva, as lives com o Ícaro, eu sempre falo, são lives de utilidade pública, então seria um crime não compartilhar essa informação. Eu vou deixar lá no Instagram o link no story, no meu story, acho que o Ícaro também pode deixar no dele, o link para você clicar lá e baixar direto. Vai direto para o download, tá? Deixar um print lá. Ó, vou dar um print aqui na live agora. Ó, pera aí. Fiquei com cara de bravo no print aqui, mas vou salvar lá, vou botar o link. Você clica lá e já baixa o livro. Aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Vou fazer o mesmo já. E leia, e mande para os outros, e compartilhe, porque é riquíssimo. Meu amigo, muito obrigado. Uma noite abençoada para você, para sua família. Fique com Deus e espero ansiosamente para esse nosso próximo encontro. Deus abençoe você, família. Manda um abraço para sua esposa. Fale que eu estou muito feliz com o progresso dela, tá? E fico à disposição de você e da sua família e de todos vocês no que eu puder ajudar. Obrigado, um abraço, gente. Fiquem com Deus.